Bom dia, Paulo! Tranquilo? Muito bem. Começamos hoje finalmente uma disciplina nova, né? Ainda que nós tenhamos uma... Ficou meio estranho esse horário, né? A gente precisa de uma aula só para terminar o módulo 2 de patrimônio, que vai ser no dia 2 do 8. Mas eu acho que por ser feriado essa semana, a gente não conseguiu finalizar ainda. Mas temos uma aula de patrimônio só que daí a gente vai só fazer um resumão, né? Porque nossa próxima aula vai ser sobre outra coisa. E aí não faz sentido a gente começar um tema para atacar ele 20 dias depois. Enfim, ficou meio ruim esse horário nosso, esse final do horário não. Então hoje começamos com essa disciplina, que tem esse nome bem estranho, né? Turismo, Tempo e Espaço. Esse é o primeiro ano que eu vou trabalhar com essa disciplina, né? Eu estudei bastante ela, assim, e de tudo que eu fui lendo até construir ela, né, para apresentar para vocês, eu percebi que a disciplina não é muito técnica, sabe? Ela é muito... Técnica não, ela é muito conceitual. Então é muita, tipo assim, muito termo, muita história, sabe? E, e eu confesso que quando eu estava estudando ela, desde o ano passado eu estou estudando essa disciplina, eu, em alguns momentos, assim, ficava meio chateado, assim, putz, meio que sem graça e tal, né? Então eu vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar deixar ela o mais leve possível, tá? Eu vou tentar trabalhar ela, né, de uma forma mais descontraída, com linhas de pensamento que vão se encaixando, mas de uma forma mais orgânica, assim, sabe? Para a gente não ficar muito preso, assim, em tempos determinados, para não ficar meio maçante, meio chato, né? Senão tu vai ficar lá, época medieval, a gente vai ficar falando tipo 6 meses, época medieval, vai ficar maçante, né? E olha que eu sou uma pessoa que adoro, né, a parte medieval, mas é muita coisa, né? Então eu tô trabalhando, eu pensei, né? Eu construí toda a dinâmica da disciplina de uma forma um pouco diferente, assim, um pouco, né, do meu jeito, né? Ainda assim, a gente vai abordar os aspectos, né, que estão presentes na disciplina, só que de uma forma não linear. Acho que essa é a palavra mais exata, assim, mais precisa. Então, eu não vou ficar, por exemplo, ficando um módulo inteiro falando sobre a idade medieval, por exemplo, e outro módulo falando só sobre a idade moderna. Eu vou dar alguns saltos, assim, sabe? Então, eu vou falar alguma coisa aqui, vou dar um pulo lá, depois a gente retorna. Então, ela é uma disciplina que ela não vai seguir uma linha, assim, uma linha do tempo, por exemplo, né? 3 milhões de anos antes de Cristo e vindo até chegar hoje. Não vai ser assim, tá? Ela vai pegar lá atrás, ela vai vir para frente e vai planejar o futuro e vai voltar para trás. Vai estar tudo meio que misturado, assim, que foi a forma que eu tentei encontrar, assim, para deixar mais atrativa, para ser bem sincero, assim, para não ficar aquela coisa assim, de ficar falando loucamente, e vocês, né, só ouvindo e absorvendo pouco, tá? Então, a minha ideia central nessa disciplina é isso. Ela tem esse nome meio maluco aí, né? Turismo, Tempo e Espaço, e esse nome não fala muita coisa para nós, né? Tipo, não dá para entender muito bem o que é, né? Da onde vem isso, né? Tempo, espaço. Mas eu acho que com as nossas aulas a gente vai ficar um pouco mais claro isso, tá? Mas basicamente, de uma forma bem geral, assim, bem superficial, né? Bem por cima mesmo, é analisar como que o turismo, né, foi se encaixando dentro desse percurso mesmo, né, da evolução do tempo e das modificações do espaço. Basicamente é isso, né, de uma forma bem geralzona, assim. Vamos lá. Então, a nossa... Vai tentar falar para vocês o que é essa disciplina, né? Sobre a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, sempre a nossa primeira aula de cada disciplina, de início de disciplina, é aquela aula bem mais falando sobre a disciplina do que sobre o conteúdo propriamente dito, né? Então, a gente vai tentar entender o que é essa disciplina propriamente dito. Vou apresentar para vocês os objetivos da aprendizagem, como que eu vou trabalhar na nossa metodologia, como que eu vou avaliar vocês e o nosso referencial teórico bem preliminarzão, bem por cima. A gente vai encaixando outras coisas no decorrer do tempo aí, né? E se tudo correr bem, a gente vai voltar presencial, então a coisa vai mudar bastante, né? Muito bem, né? O que é essa disciplina, exatamente, né? Então, essa imagem aí, para nós, já fala um bom tanto, assim, né? O que a gente tem aí, né?
fosse resumir a disciplina numa imagem, seria basicamente essa, né? As imagens não são minhas, as imagens são todas do YouTube, não, né? Do Google Imagens. Tem os turistas aí, né? Estão com uma forma bastante característica de um turismo mochileiro, né? O pessoal que está andando, né? Explorando espaços, né, sem estar organizados, né, por uma agência, né? Um turismo autônomo. E a gente está percebendo que eles estão indo no mapa do Brasil, nosso, né? Nosso mapa aí. Se for vendo de uma forma bem ampla, como comentei com vocês, tudo que a disciplina vai discutir está aí, né? Então a gente tem o turismo acontecendo, né? Uma representação do turismo, né? Num determinado tempo, né? Então vocês estão vendo aí pelo desenho, pela configuração do mapa, né? É o mapa atual do Brasil, então seria depois, né? Da consolidação do Brasil como um território, ainda que o Brasil esteja com um Z ali, né? Só que o mapa todo está em inglês, né? E ele está acontecendo, né, no determinado tempo, né? Então você tem ali a questão, né, do turismo acontecendo num determinado tempo, num determinado espaço, né? O espaço aqui especificamente seria o Brasil nesse slide, né? Só que não vai ficar no Brasil, né? Vai ficar no turismo mundo e em alguns aspectos até fora do mundo, né? A gente vai conversar um pouco além disso, né? A disciplina, assim, né, pela ementa, né, pela grade, por toda a bibliografia dela, é discutir isso, né? Apresentar para vocês lá, né, o turismo lá do tempo lá dos romanos, os gregos, né, daí as evoluções com os modais de transporte, as modificações em relação à hospitalidade. Então, essa seria mais ou menos uma disciplina que pegaria tipo, um pouco de cada disciplina, né, que eles vão ter no curso inteiro, né, e tentaria congregar essas informações num pacote só. Né? Vocês estão tendo hospitalidade lá com a professora Graziella, vocês acabaram de ter antropologia com o professor Maio. Então, seria pegar um pedacinho dessa disciplina, juntar tudo e fazer com que as coisas tenham um sentido, digamos assim. Tudo mesclado, né? Aí princípios da hotelaria, princípios do transporte, aí princípios básicos do turismo. É isso, né? Então, eu não tenho muito mais o que falar para vocês sobre esse livro. Só que, né, como eu comentei já com vocês, né, comecei a ver isso e ficava falando lá que pegava o Império Romano lá, e aí explicava por que as nossas ruas, por exemplo, têm o tamanho que elas têm, a largura que elas têm. E aí explicava isso, né? Porque primeiro lá eles fizeram os carreiros lá e tudo mais. Depois eles começaram a pavimentar isso com pedras. Aí eles viram que passar só pessoas não era tão viável, precisava passar cavalos, então ampliou um pouquinho mais. Aí eles desenvolveram as carroças, por exemplo, eu tinha que ampliar um pouquinho mais. E aí por isso eles vão ampliando as ruas, né, do Império Romano, de tal modo em que as carroças passassem. E aí, né, muito tempo depois, eles entendem que precisaria das duas vias, né? Uma carroça indo e uma carroça voltando, por exemplo. Então, aí nós temos mais ou menos a dimensão, né, a largura que nós temos nas ruas de hoje, as ruas tradicionais, né? Não aquelas autopistas, né, que tem 6 faixas, né? Então, seria mais ou menos por aí, assim. Só que esse processo de explicando esse ponto a ponto, eu vou ser sincero com vocês, eu acho bem chato, bem boring, assim, putz, né? Bem maçante, assim. Então eu vou dar uma sintetizada nisso, porque as coisas mais, no meu ponto de vista, pelo menos, mais legais, tá? E aí, com isso, a gente vai abranger um pouquinho da antropologia, um pouco da geografia, um pouco da história, um pouco do turismo, um pouco de tudo, um pouco até de filosofia, para a gente conseguir montar essas peças, esse quebra-cabeça, de uma forma mais legal, assim, uma forma mais interessante. Para mim, pelo menos, está bem legal, assim. Quando eu terminei a disciplina inteira, assim, eu reli ela e achei, pô, tá legal, tá bacana. Espero que vocês também curtam. Né? Então, basicamente, seria essa disciplina, só que nós vamos além dela, como eu falei para vocês. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, como que esses efeitos, essas novidades, né? O turismo é um grande incorporador de tecnologia, né? Então, se você tem lá um avião que consome menos combustível, por exemplo, ele vai impactar diretamente no custo do bilhete aéreo. Né? Se você tem, com a legislação que houve aí, né? Muito ruim, inclusive, né? Fazer com que as companhias não ofereçam mais as bagagens, o despacho de bagagens, né, gratuitamente, você ter um limite menor para isso,
Em teoria, essa ideia de mudar essa legislação aérea, né, porque a gente pegava um voo internacional, a gente sempre tinha 2 bagagens de 32 quilos, né, em cada trecho, né, tanto para ir quanto para voltar. E aí, com a mudança na legislação, a gente passou a ter, acho que 2 bagagens de 23 quilos, né? Baixou tipo uns 10 quilos de cada bagagem, por exemplo. No turismo doméstico, eu acho que nós nem temos mais bagagens, eu acho que nós temos só bagagem de mão mesmo. Né? Aquela bagagem grande que a gente despacha no aeroporto, eu acho que nós nem temos mais. A ideia por trás disso, inicialmente, seria muito boa, né? Porque tem muitas pessoas que fazem né, principalmente o eixo Rio-São Paulo, direto, né, praticamente 2 vezes por semana, e essas pessoas são principalmente executivos, né, que vão lá para as empresas, mas então eles não carregam um grande volume de bagagens. Né? Então, em teoria, ficaria mais barato, né? Então, você pagaria o voo lá, um voo que normalmente custaria, sei lá, R$ 400, a partir dessa mudança nas bagagens, ele naturalmente cairia esse valor, né, para, sei lá, para R$ 250. E aí as pessoas, se quisessem mandar bagagem, pagariam 150 da bagagem, que voltaria os 400, mas já era 400, né? Então ficaria praticamente melhor para quem não usa bagagem, né? Porque quanto mais bagagem a gente coloca dentro de um avião, mais peso ele tem. E quanto mais peso ele tem, mais combustível ele consome para fazer o trajeto. Então seria uma coisa bastante lógica por trás disso, né? E aí foi aprovada essa lei. No entanto, né, as companhias aéreas não baixaram os preços das passagens aéreas. Né? Um trecho Rio-São Paulo vai continuar lá com seus R$ 400, por exemplo, com a diferença que agora a gente não tem a bagagem. Né? Então, está pagando o mesmo preço que era antes, agora, se a gente quiser ter a bagagem, vai pagar mais ainda, né? Vai ficar mais caro. Então, a lei foi feita, né, foi mal feita. Né? E aí tem vários interesses nisso para que isso aconteça dessa forma. Né? Então, para as companhias aéreas ficou excelente, para o cliente final ficou péssimo, né? Então, a gente vai discutir tipo, coisas tipo essa, assim, né? A gente vai pegando assim, fragmentos de informações e vamos transformando isso num conhecimento para a gente entender o contexto como um todo. Né? Então, a gente vai ver políticas públicas, mas não políticas públicas aplicadas. A gente vai ver, assim, tipo esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? Coisas pontuais, coisas bem, né, que tem um maior a ver com o que a gente está discutindo no momento, tá? A gente vai discutir sobre aspectos também culturais. Né? O nosso hábito de viajar ele vai mudando ao longo do tempo. Né? Vocês devem ter visto alguma coisa já sobre isso em teoria geral do turismo. Né? Que iríamos primeiro para os destinos litorâneos, porque acreditávamos, né, que a água do mar, né, tinha na verdade, né, parece que tem, né, um efeito direto sobre a nossa saúde, né, pelo menos a saúde mental. Então, esse ato de viajar, essa cultura de viagens, a gente vai também abordar assim de leve, né? Claro que um pedacinho lá que a gente já viu um patrimônio, as coisas vão encaixar aqui de uma forma bastante legal também. Mas falando especificamente sobre cultura e sobre o nosso cenário hoje, né? A gente percebe que a gente sai na rua e pergunta para as pessoas, aí não saiam na rua, por favor. Mas se a gente sair nas ruas e perguntar para as pessoas o que elas mais querem fazer, né, assim que a vida voltar ao título normal, né, as pessoas falam: o primeiro item da lista sempre é viajar. Né? Eu quero viajar, eu quero nem que seja para ir para a praia ali, né? Assim, nem que seja coisinha pequenininha. As pessoas estão morrendo de vontade de viajar, né? Nós estamos, né? Eu não vejo a hora de poder viajar. Então, esse é um efeito direto, né? O hábito de viajar, né, o desejo de viajar tornou-se uma necessidade de viagem, né? A gente precisa disso, né? A gente sempre comenta, né, no ensino médio, né, agora na universidade, o que você fez nas férias, né? Você está interessado em saber qual foi a rotina da pessoa, né? Eu acordava às 11 horas da manhã, assistia Netflix, jogava videogame e ia dormir. Você não está interessado nisso, né? Você está interessado em saber para onde que a pessoa foi. Aí vai ter um ou outro lá que vai dizer que foi lá para Disney, outro que foi, sei lá, para o Rio de Janeiro, não sei. Então, você está interessado nessas informações, né? Porque tem esse contato cultural com outras coisas, né? Que nos fortalecem, nos fazem crescer. Aí tem um clichê bem famoso aí, né? Que o turismo é uma das únicas atividades, uma das poucas atividades em que você gasta, mas volta mais rico, né? Da viagem, né? E é verdade isso, né? A gente sai, a gente se depara com outras realidades, com outros
sabores, outros cheiros, né? Outras paisagens, a gente volta culturalmente muito enriquecido mesmo, né? E é uma experiência muito diferente de ficar vendo, né, por TV, por filme, e estar no local, né? A experiência é outra, né? Completamente outra. Então, vamos abordar também um pouco de cultura. A gente vai também, né, esbarrar aí, querendo ou não querendo, um pouco sobre os aspectos econômicos, mas, assim, esqueçam a parte da economia, esqueçam aquela parte, né, conceitual da coisa, né? Só para a gente começar a entender mesmo a riqueza dos países, né, a partir do turismo e também os problemas disso, né? Então, se a gente ficar apenas dependente do turismo, por exemplo, né, agora nesses quase 2 anos de pandemia aí, a gente teria quebrado o país, né? Não daria para ficar, não dá, né? Não podemos ficar reféns de uma única atividade, seja lá qual for, né? Então, nosso aspecto aqui principal é o turismo, mas a gente pode ver os efeitos dessa dependência de uma única atividade, né? De um único setor produtivo, com outro problema que a gente teve recentemente, né? Que foi a greve dos caminhoneiros, por exemplo, né? Quando os caminhoneiros decidiram parar, né, por conta de custo de combustível, né, enfim, né, pelas causas que eles tinham lá para reivindicar, o país de novo parou, né? A gente percebeu o tamanho, né, do que os caminhoneiros têm, né, para que o país, né, exista, né, para que o país continue, né, tendo alimento no mercado, tendo remédio na farmácia. Então a gente percebeu essa dependência extrema, né, do transporte rodoviário, né? E aí o que a gente fez, né? A partir daquela greve que parou o país, não lembro quanto tempo foi a greve, mas a greve foi bem extensa, né? E muita gente ficou assim, bastante coisa, né? A primeira ação que deveria ter tido, né, já logo de imediato, né, a nível federal, né, o país como um todo, seria diminuir essa dependência extrema, né, do transporte rodoviário. Já deveríamos ter investido assim, né, em larga escala com outros tipos de transporte, né, transporte ferroviário, transporte fluvial, né? A gente se orgulha tanto de falar que o país, né, tem, né, o país das águas, né, que a gente tem água em qualquer lugar e tudo mais. Então vamos utilizar isso, né, para fazer o transporte também, né, de uma área para outra. E na verdade nós não fizemos nada, né? A gente não, né? O governo, né, na época simplesmente cedeu, né? Retroagiu em relação ao custo do combustível, que hoje já está no mesmo patamar que estava anteriormente, cedeu a pressão e não fez nada para tirar isso, né? O primeiro ponto, né? A primeira estratégia seria, né, tirar o poder desses caras, né, dos caminhoneiros nesse caso, né? Mas não estou dando uma crítica direta aos caminhoneiros, né? Estou explicando só um exemplo aqui, né? Poderia ser de qualquer outra coisa, né? Assim como se o transporte logístico do país, por exemplo, fosse 100% da malha ferroviária, a gente ficaria também na mão dos ferroviários, né? Então, os caras pararam de trabalhar, o que a gente faz? Então, você não pode, né? Você tem que, né? O ideal é você diversificar, né, a tua construção né, de país, de economia e tudo mais. Assim como o turismo, né? Vamos pensar que, por exemplo, a gente, sei lá, a gente recebe muitas visitas aqui do público da América do Sul, por exemplo, né? Então, Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile, né? Esses países, né? Peru, esses países estão em volta de nós aqui, né? Vamos pensar que a gente é extremamente dependente deles, que os países do Mercosul, vamos colocar assim, né? Por ficar mais fácil, não precisar de visto, aquela história, representa 90%, por exemplo, da nossa entrada de turistas, né? Vamos dar um exemplo. Isso é péssimo, né? Porque se acontece, por exemplo, uma guerra aqui na América do Sul, né, entre dois desses países do Mercosul, nosso turismo vai decair, né? Porque ficou extremamente dependente ali né, dos nossos vizinhos. Então, não, a gente tem que ter, né, visitas da América do Sul, mas não pode ser 90%, né? Assim como não pode ser 90% do público que vem ao Brasil, norte-americano, europeu, asiático, tanto faz, né? A gente tem que ter uma diversificação muito grande, né? Que seja, a gente tem 5 continentes, 6 continentes, 1, 2, 3. E daí a América divide, né? Enfim, né? Vamos pensar que tem 5 continentes, a gente tem que ter lá mais ou menos 20% de cada um, né? Porque se explode uma guerra, nem que não seja aqui mesmo, né? A gente fica
dependendo, por exemplo, extremamente do lado público norte-americano para vir para o Brasil e trazer dinheiro para o turismo brasileiro. E aí, lá nos Estados Unidos, entre eles brigam com alguém lá e vivem se matando, né? Com o Oriente Médio, eles se explodem lá e tudo mais. E eles param de viajar, por exemplo, né? O governo para de dar estímulo para eles viajarem. A gente, de novo, quebrou. Então, acontece muito disso, né? Então, a gente tem que começar a diversificar a nossa oferta. Às vezes, também, né, em relação ao turismo, a gente pode acontecer alguma catástrofe e isso fica marcado, né? O que a China está tentando tirar, né, desvencilhar, por exemplo, hoje em relação à Covid, né? A gente não fala mais, né, ou pelo menos não é mais tão normal, tão comum a gente ligar o noticiário, né, abrir a internet e ouvir lá que o vírus da China, por exemplo, né, a China conseguiu dissociar essa imagem, né? Não, peraí, não é um vírus chinês, né? Não é isso, né? Aconteceu do epicentro ser aqui, mas não é o nosso, tá? Então eles conseguiram diferenciar isso. É uma coisa que a África, por exemplo, até hoje sofre muito em relação a ser um país extremamente violento, ao continente, né? Não um país. É um continente extremamente violento e um continente com um foco de doença muito alto, né? Por causa de um estigma que eles carregam por causa do síndrome da HIV, por exemplo. Então, um símbolo né? Um símbolo, né? Falando de um modo bem pejorativo, né? Um modo bem simbólico, né? Que o HIV seria um símbolo da África, por exemplo, né? Você pisou lá, você está correndo o risco de ser contaminado. Não é isso, não é verdade. Né? Da mesma forma em relação à violência. Né? O continente africano é gigantesco, né? É gigantesco. Então, vamos pensar que se vai ter países, né, com problema de violência muito forte, sim, você vai. Né? Mas a África do Sul, por exemplo, não é assim. Né? Nunca foi assim, na verdade. Né? Você teve ali a questão do apartheid lá um tempão atrás, mas não quer dizer que você vai pisar na África, você vai correr o risco de levar um tiro. Né? Essa uma imagem que o Brasil também briga muito para tentar descolar essa imagem, né, de um país extremamente violento, um país perigoso. E essa imagem está enraizada também lá fora, né? A gente tenta mudar isso o tempo todo. O que a gente conseguiu, né, evoluir um pouco, mas bem pouco, mas conseguiu evoluir um pouquinho, tirar a imagem do Brasil, né, em relação ao símbolo da mulher, né, o símbolo, né, da bunda da brasileira, né, aquela coisa assim. Então, isso a gente conseguiu mudar um pouco, mas bem pouco ainda, né, porque essa era uma campanha que a época a Embratur fortalecia muito, né, nos cartões postais lá tinha um monte de mulata na praia, lá de biquíni e tudo mais, inclusive o biquíni Fio Dental é uma marca brasileira, né, os estrangeiros, né, as estrangeiras ainda não vão comprar um biquíni, né, do estilo fio dental ou estilo asa delta, sei lá, não sei, porque eu não sou bom de biquíni, mas lá fora é vendido como Brazilian style, né, tipo, o estilo brasileiro, né, aquele biquíni bem pequenininho, bem cavalo. Então a gente também, né, foi colocando, né, ingredientes para que essa imagem se fortalecesse lá fora e hoje a gente tem que desconstruir essa ideia. Geralmente, desconstruir ideias é muito difícil, é muito complexo. Quando você fala assim, tal coisa é ruim, né, é difícil você mudar esse paradigma. Né? A gente tem algumas estimativas, aí tem vários estudos que falam sobre isso, dizendo que quando a gente vai para algum lugar, a gente adora, a gente ama aquele lugar, né? Incrível, sensacional, a gente sai e conta para umas 3, 4 pessoas. Né? Quando a gente foi para Noronha lá, achou incrível, maravilhoso, a gente vai contar isso para 3 ou 4 pessoas. Agora, se a gente vai lá para, sei lá para onde, não sei, para qualquer lugar que seja, a gente odiou aquele lugar, foi horrível, nos trataram mal, né, roubaram nossas coisas, a gente vai contar para mais ou menos 10 pessoas. Então, tipo, é bem mais do que o dobro da propaganda negativa se espalhando do que a propaganda positiva. Né? E é muito comum acontecer isso. Né? Quando a gente voltar para a universidade, por exemplo, vão ter algumas situações, é impossível que não aconteça, né? Tá rolando algum evento na universidade, né? Algum encontro, né? Com muitas pessoas, e vocês vão no banheiro, por exemplo, e o banheiro vai estar sujo, né? Vai ter papel no chão, né? O banheiro não vai estar extremamente limpo, né? Vocês vão sair falando, não, o banheiro tá um nojo, tá uma porcaria, não sei o que e tal. Agora, se vocês vão, né, o ano inteiro no banheiro, né? E do ano inteiro, apenas um dia que aconteceu isso. E todos os outros dias o banheiro estava impecável, estava limpo, estava cheiroso e tudo mais. Vocês não vão falar, né? Porque é o normal, né? Nós não vamos falar. O normal é estar limpo, cheiroso e bem cuidado. O normal.
né? Então a gente não sai falando. Então esse poder psicológico que a gente tem, né, de espalhar notícias ruins é muito maior, né, e muito mais impactante que quando a gente fala de coisas boas, é normal. A gente sai na casa mesmo, né? Vamos lá na sala, lá agora da casa de vocês, lá, a sala tá limpíssima, né? Não vão lá falar lá para. Não sei se vocês têm, né? Se tem algum profissional que cuida da casa de vocês, os seus pais, são vocês mesmos, né? Mas não saem falando, né? Olha, mãe, a sala tá super limpa. Não acontece, né? Normal. E além desses três, acho que a gente já falou, né? Sobre políticas públicas, sobre cultura e economia, a gente também vai ver uma boa parte em relação à questão do meio ambiente. Também, de novo, a gente não vai trabalhar com turismo em áreas naturais, não é isso. Mas a gente vai começar a entender, né, alguns outros problemas aí. Por exemplo, a questão do novo nicho de mercado turístico que acabou de nascer, né? Que é o turismo espacial, por exemplo. Né? Mas o que o turismo espacial tem a ver com o meio ambiente? Tipo, tudo, né? Quase que 100%, né, na verdade. Você vai começar a enxergar esses pilares aí, né, do turismo, né, a partir dessa questão de tempo e espaço, né? Cada qual no seu quadrado, vamos dizer assim. Só que, de novo, né, não vai ser assim um módulo sobre política pública, um módulo sobre cultura, vai ser tudo misturado, vai ser uma bagunça mesmo, né, para as coisas fazerem sentido de uma forma mais divertida, vamos colocar assim, né, de uma forma geral. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos colocando aí. Muito bem, né? O que é a disciplina é isso, né? Já tentei explicar para vocês o que a gente vai trabalhar. E agora nossos objetivos, né? O que eu gostaria que eu terminasse a disciplina com vocês, né, no primeiro ano, e que vocês soubessem, né? Se alguém perguntasse para vocês na rua, lá num congresso, lá que estiverem falando sobre turismo, perguntar, mas o que vocês aprenderam lá em turismo, tempo e espaço? Eu gostaria que vocês soubessem essas coisas aí, né? Então, a primeira delas, né, compreender as representações, né? Esse termo representação é bem complexo. Historicamente formada sobre o turismo, né? Porque representação ela tem uma carga de semiótica muito grande, né? Alguma coisa que representa algo positivo para mim pode representar algo negativo para vocês. Vocês vão ver em marketing, por exemplo, né, que a questão de preço, por exemplo, é uma questão muito representativa para públicos diversos. Né? Então, você vai ver lá uma obra de arte, por exemplo, pergunta, tá, mas é muito caro. Depende do que é caro, né? O que você considera como caro, o que você considera como barato, por exemplo. Então, isso vai, né, ter uma representação, uma carga simbólica muito grande de pessoa a pessoa. Né? E não quer dizer necessariamente em relação a nível intelectual ou mesmo a status, né, econômico, né? As pessoas são ricas, as pessoas são pobres, não quer dizer muito em relação a isso. Por exemplo, tem um reality show, né, um programa bem famoso, né, chamado Survivor. Né? Aqui no Brasil, traduzido como No Limite. Né? E o No Limite brasileiro não tem nada a ver com o Survivor, né, que é o programa original. Mas nesse programa Survivor, eles ficam, né, isolados, lá tudo mais, competindo, né, sem comida, sem nada. E em determinado ponto do programa, eles dão para cada participante que ainda está lá em torno de $500, né? Seriam mais ou menos aí R$ 2.500 hoje, para cada um deles. E aí eles vão para como se fosse um leilão de comida. E aí o apresentador abre lá, tipo, um x-salada. Né? E quanto você paga pelo x-salada? Né? E é muito imediato, assim, eles dão tipo $500 na hora. Assim, tipo, $500, quem fala primeiro leva, né? Deu o valor mais alto, por exemplo. E aí você começa a perceber, né, que um sanduíche, né, um hambúrguer, né, não vale 500. Nenhum hambúrguer do mundo deve custar R$ 2.500, por exemplo. Né? Não faz o menor sentido um troço desse. Mas aí você percebe que o dinheiro ali não representa nada para eles. Né? Eles estão morrendo de fome há 40 dias. Então, pouco importa se eu tenho $500 no bolso, eu quero comer um x-salada, por exemplo, né? Sei lá, o lanche que tiver lá. Então, essa questão da representação é muito marcante em determinado contexto que a gente está trabalhando, por exemplo. Né? Vai ser muito comum, né? Normal acontecer, né, com os alunos, brigarem, né, por exemplo, décimos de nota, né? Então, eu fiquei para exame por causa de 1 décimo, né? Por que aquele
filho da puta daquele professor lá de turismo, tempo e espaço não me deu 1/10. O que é 1/10, né? Então, essa é a representação, né? O nível, né, de 1/10, né? 1/10 nesse caso, por exemplo, né, de uma reprovação ou para um exame, né? Mudou o status, né, do aluno, né, entre um aluno aprovado e um aluno reprovado, 1/10. Né? Então, claro que não é 1/10, né, mas enfim, vocês estão entendendo. Então, essa representação é muito forte. Só que eu não vou entrar em detalhes tão, né, tão profundos nessa discussão sobre representação e semiótica. Eu acho que vocês vão ter outra disciplina que vai trabalhar com isso. O próprio marketing, né, vai trabalhar bastante com essa representação para vocês. Nosso segundo objetivo aí, né? Discutir sobre as representações políticas, culturais, econômicas e ambientais, né? Que estava no slide anterior aí. Logicamente, tudo isso vinculado ao turismo. Né? E aí, por último, ali, o tal analisar tais representações de forma crítica. Eu coloquei talvez ali, porque essa questão de análise, né? Eu dependo muito de vocês trabalharem comigo, né? Eu não consigo analisar algo sozinho, né? Então, eu preciso que vocês me ajudem nesse processo, né? Trazendo informações, trazendo vivências de vocês, a opinião de vocês, para a gente conseguir montar um arcabouço técnico, um arcabouço teórico, para eu conseguir analisar de fato alguma coisa. Né? E pelo menos na disciplina que a gente teve de patrimônio até o momento, né, vocês não interagiram tanto assim, né, para que permita tal análise de fato. Mas, enfim, esse é um dos objetivos, né? Tentar analisar todas essas coisas, né? Tentar colocar numa perspectiva, né? num único pacote isso, né? A questão política, a questão cultural, a questão ambiental, né? O tempo que nós estamos vivendo e o espaço que está sendo impactado por essa atividade, né? De uma forma bem crítica, né? A forma crítica aqui vai ter um lastro, né? Uma vinculação muito grande, né? Com as técnicas marxistas de analisar as coisas, né? Eu costumo brincar, né? Não sei se são assíduos leitores de Karl Marx ou não, mas eu costumo brincar bastante que para os marxistas, né? Para as pessoas que têm essa ideologia marxista bastante forte, né? A sua personalidade, tudo é objeto de crítica, né? Qualquer coisa é objeto de crítica, né? E aí por isso que eles têm aqueles memes, aquelas figurinhas lá falando, mas socialista, marxista, sei lá, não sei direito, de iPhone, por exemplo, né? E aí tem a forma crítica sobre isso, né? Que é sim, né? Porque um produto que foi, né, feito pelo... Como é que é a crítica disso? Um produto que foi construído pelo suor do trabalhador, não sei o quê, deve ser objeto de posse desse trabalhador, né? Algo assim, né? Então, se eu estou trabalhando numa fábrica lá que produz Ferrari, né, eu tenho que ter direito a ter também uma Ferrari, por exemplo. Mais ou menos por aí, né? Então, tudo isso vai criticar, né? Tipo, mas e o Bolsa Família, por exemplo, né? Auxílio emergencial. É bom, mas vamos analisar ele de forma crítica, por exemplo. Né? A questão do Bolsa Família, especificamente, por exemplo, né? Pô, ele é excelente, né? Tirou muita gente da fome absoluta, né? Da pobreza absoluta. Então, é um programa sensacional do ponto de vista social. Se a gente for analisar ele de forma crítica, o problema do Bolsa Família é que ele não te dá uma porta de saída, né? Ele te dá uma porta de entrada apenas. Então, para você ter acesso ao Bolsa Família, nem sei se é Bolsa Família que fala, né, que todo governo gosta de mudar os nomes, mas o programa, né, de distribuição de renda, né, do governo federal, né, para as pessoas, para você entrar, você tem que provar lá que você, né, sei lá, nem sei o que precisa ter, né? Mas tem que ter uma renda mínima ou não ter renda nenhuma, não sei bem certo qual é o critério para você entrar. Mas depois que você entra nesse programa, você não tem uma porta de saída, né? Então, o ideal aqui seria, por exemplo, né, a gente trabalhar durante o período que a pessoa está dentro, né, do Bolsa Família, ou do que quer que seja o programa social, que essa pessoa seja obrigada, por exemplo, a ter um curso técnico, por exemplo. Então, você entrou na Bolsa Família, beleza, show de bola, legal, o Estado vai te ajudar, né, você a sobreviver, o Estado está morrendo, né? Então, o Estado vai te ajudar. Só que durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, não sei qual que é o período, aí tem que, né, fazer um trabalho específico sobre isso. Você obrigatoriamente você tem que participar lá de um curso ou de 2 cursos, por exemplo, de qualificação profissional.
Então, você vai aprender lá a ser padeiro, a ser, sei lá, costureiro, sei lá, qualquer coisa que seja, mas você tem que ter uma. Para você continuar, né, presente dentro do programa, você precisa estar se qualificando, né? Aí seria uma forma do Estado te ajudar num momento terrível, né, que você está morrendo de fome, enquanto você está recebendo seu auxílio, você está se qualificando para entrar no mercado de trabalho e não precisar mais desse auxílio, né? Então, seria uma porta de saída, por exemplo. Ó, você concluiu 2 cursos técnicos, agora o Estado já fez a parte dele com você. Se vira, né? Vai atrás. A gente vai ajudar outra pessoa agora que também está passando pela necessidade que você tinha 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, não sei, né, esse período. Mas teria que ter uma porta de saída, né? Teria que ter um processo durante esse período de auxílio, e nós não temos, na verdade, né? Não acontece isso. Eu acho que é de criança, na verdade, né? Quando a criança completa X anos lá e tal, sai, a família sai do programa e se para de receber, né? E nasce uma outra crítica, né? Que para a pessoa não parar de receber nunca, ela não para de ter filho. E para ela não parar de ter filho, isso é péssimo, né? Porque ela está fazendo uma família gigantesca, sem qualificação, sem condições, né, de cuidar das crianças, de saúde, de educação, de todos os problemas, né? Então, a gente está, aí para os críticos, né, desses programas sociais, a gente está fortalecendo uma ideia de que não preciso trabalhar, que é uma ideia muito errada, na verdade, né, que eu não preciso trabalhar porque o Estado me mantém, né? Porque o dinheiro desse Bolsa Família mais é muito pequeno, então nem ajuda uma pessoa de fato, né? A pessoa tem que fazer outras coisas, né, para continuar sobrevivendo, né? Mas ajuda, sem dúvida nenhuma ajuda. Então aí você tem os dois extremos, né? Do Estado paternalista, né? Aquele Estado que dá tudo para as pessoas, e daquele Estado, né, extremamente sintético, né? Que não está nem aí, né? E deixa que o povo se vire, né? Cada um é livre para fazer o que quiser, inclusive se quiser morrer de fome, morre. Então são dois extremos, né? A ideia é sempre seguir o caminho, né, mais central possível, né? Enfim, né? Essa seria um exemplo aí de uma análise crítica, só que eu, né, de novo, eu preciso que vocês, né, vão alimentando para a gente conseguir fazer essa forma crítica aí. Espero que, né, voltando para o presencial, né, a coisa mude um pouco, né. Esses são nossos objetivos, né, gerais. A nossa metodologia, como é que eu vou trabalhar a disciplina com vocês? Aulas expositivas, né, como a gente está fazendo agora, eu vou falando loucamente, vocês vão ouvindo. Eu vou indicar para vocês leitura e discussão de algumas coisas. Eu vou pedir para vocês participarem, né? E essa edição constante, o que não acontece, né? Mas é vocês participarem da aula, trazerem exemplos, comentarem, né? No final de patrimônio, vocês estavam um pouquinho mais, né, mais à vontade em relação a discutir coisas, né? Falou sobre o Regente Feijó, sobre o calçador de Ponta Grossa, né? Eles começaram a participar um pouquinho mais ali. Eu vou pedir para vocês da posição técnica, tanto sozinho quanto, né, em grupo, né, em duplos e tudo mais. Se voltarmos no presencial logo, né, eu tenho uma esperança muito grande para isso, de fazer algum tipo de seminário, né, então vai ter um tema lá e cada equipe vai trazer informações sobre esse tema que vai discutir uma forma de seminário. E a avaliação, essa avaliação também somente se a gente tiver o presencial de volta, né? Sem o presencial não faremos avaliação à distância, né? Vai ser só as atividades. Basicamente o que está acontecendo em patrimônio, né? Cada módulo vai ter ali algumas coisas que vão valer 25 pontos ou 2,5, como vocês preferirem. E aí, no final dos 4 módulos, se a gente ficar o ano inteiro, né, à distância, a gente soma tudo e vai dar 10. Caso a gente volte, né, e a gente vai ter avaliação, vai ter seminário, vai ter outras coisas aí. A participação em sala, né, eu costumo dar uns pontinhos aí para estimular que vocês falem alguma coisa, mas a minha metodologia é basicamente essa. Nosso sistema avaliativo, então, né, como já falei para vocês, né, esse seria o nosso cenário ideal, né, no presencial, mas não tendo presencial, a gente vai fazer o mesmo esquema do patrimônio, né? Então, cada módulo 2,5. Voltando, a gente vai ter atividade feita em sala, a gente vai ter trabalhos feitos, né, com maior período, internos no final, vai ter a questão do seminário e a questão da avaliação. Se nós tivermos avaliação, aí sempre que eu trabalho com avaliação, eu não faço uma avaliação valendo 10, porque eu acho que o peso é muito grande. Tá? Então, para cada semestre, teria, sei lá, uma avaliação valendo, sei lá, 3 ou 4, e todos os outros pontos, né, sejam 7 ou sejam 6 pontos, seriam com outras atividades, né? Coisas que vai fazer em sala de aula, trabalhos que estamos em casa, seminários, etc, etc.
nessa disciplina é um pouco mais difícil fazer uma saída técnica, por exemplo. Mas se tivéssemos saída técnica também, né, um relatório de saída técnica, né, contaria nota também, enfim, né, tudo o que é possível aí. A nossa bibliografia é bem básica, assim, bem do início mesmo, seriam essas aí, né, alguns artigos, né, alguns livros, mas a gente vai trabalhar bastante, principalmente no início, né, na nossa próxima aula, com esse último livro aí, né, que é o do professor Luiz Trigo, né, que ele se chama A Viagem. A gente vai começar com esse material aí. Mas não se preocupem também em ler esse material, é só para vocês terem uma ideia, né, e para ampliar a questão central aí da nossa discussão. Da aula de hoje é isso, né? Não tenho mais nada a passar para vocês, é só para apresentar a disciplina mesmo. Agradeço a presença de vocês. Eu confesso que hoje eu achei que a nossa aula era às 9 da manhã, e eu vim aqui às 8h40, montei todo o cenário, né? Coloquei um videozinho, coloquei o som para vocês, né, curtirem antes de começar a aula, e quando eu cheguei aqui às 9, não tinha ninguém, vixe, né? O primeiro ano me boicotou já, né? Levei um trote do primeiro ano. Eu tive que olhar no nosso cronograma para ver que era às 10. Que bom que tem aula às 10, né? Então a gente consigo acordar um pouquinho mais tarde, né? Nesse módulo específico que a gente tem aqui hoje. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, algum pedido de mudança em alguma coisa? Não quero que seja assim, quero que seja diferente. Algum tópico específico que vocês queiram que abordem, enfim, né? A palavra fica livre para vocês interagirem, beleza? Deixa eu parar de gravar já.